Eles não são demônios. Deixa eu te mostrar um. Azarath 300! Fala, nerds, estou de volta. E os demônios, né, são conhecidos como criaturas malignas e poderosas. Mas e se eu te falar que alguns heróis nos quadrinhos se aproveitaram dessa maldade e dessa origem demoníaca dos seus poderes e usaram, né, pra salvar as pessoas, usaram disso pra se tornar verdadeiros heróis, né, em alguns casos, né, até anti-heróis. Assim, então, se diferenciando da origem tradicional de um super-herói clássico, né, como um ser humano que ganhou poderes através de um experimento como o Capitão América, ou então de um alienígena que veio parar aqui na Terra. É claro que, como eu falei, alguns nem são especificamente heróis, né? Alguns deles se encaixam nesse título de anti-heróis, que são personagens com uma maldade duvidosa em relação aos heróis. Resumindo, os anti-heróis normalmente matam, né? Eles salvam as pessoas, só que eles matam, né, os vilões. Eles não costumam ser tão bonzinhos ou tão heróicos assim. E é sobre esses personagens que vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Os 9 heróis com origens demoníacas mais poderosos dos quadrinhos. Número 1 temos o Doyle Dormammu. O Doyle Dormammu é o filho do arqui-inimigo do Doutor Estranho, o grande vilão Dormammu, sendo um dos principais alunos da Academia do Doutor Estranho, na Academia Estranha, como ela é chamada, que é liderada pelo próprio Doutor Estranho. O jovem Doyle Dormammu tem uma relação familiar um pouco estranha. Em quesito de força e poderes, ele segue o exemplo do seu pai, sendo feito de pura energia mística. Também consegue criar e controlar bolas de fogo, além de viajar interdimensionalmente, criando portais através da dimensão das trevas. E ele também pode criar portais para o passado e para o futuro. Eu já vi poder roubado, cara, mas esse poder tá de parabéns, né? No quesito de personalidade, vemos que ao contrário do Dormammu, ele escolheu seguir um exemplo do Doutor Estranho e ajudar os seres humanos, né? Mesmo às vezes ele se questionando se ele pode acabar se tornando um vilão como seu pai no futuro, mas ele quer evitar isso ao máximo. Número 2, temos aqui agora o Daimon Hellstrom. Nada mais justo do que colocar o filho do próprio Satanás aqui nesse vídeo, né? O Daimon Hellstrom é um híbrido de uma mulher humana com um demônio e nasceu com uma estranha marca de nascença que se assemelha a um pentagrama, né? Bem bizarro. Ao descobrir que o seu marido era o Satanás, a mãe do Daimon enlouquece e fica traumatizada, e a sua saúde acaba ficando muito debilitada. Antes de morrer, ela escreve em seu diário sobre toda a verdade da sua família. Então, depois de crescer em um mosteiro, né, para se tornar um padre, o Daimon recebe de herança a casa da sua família. E então nessa casa ele acaba encontrando o diário da sua mãe. Depois de saber toda a verdade da sua família, ele então decide se dedicar a erradicar todo o mal que o seu pai causou e o mal do mundo. Só que mesmo querendo ser um herói, o seu lado demoníaco muitas vezes se sobressai. Então digamos que ele tá longe de ser tão bonzinho quanto um Capitão América. Só que mesmo assim ele ainda está do lado dos seres humanos, né, do lado da vida. Em terceiro lugar temos agora o Spawn, o soldado do inferno. Albert Simmons era um talentoso agente dos serviços secretos dos Estados Unidos, e assim então ele foi trabalhar para a CIA. Logo depois ele foi recrutado por uma divisão especial de operações secretas, que era uma força-tarefa de elite do governo. Só que no meio disso, Simmons acabou sendo traído pelo seu próprio parceiro de equipe e acabou sendo morto, cara. Quando ele foi morto, ele não foi pro céu não, né? Afinal, durante a sua vida, ele havia matado muitas pessoas durante as suas missões na força-tarefa. Mas depois de fazer um acordo com um ser demoníaco, né, conhecido como Malebolgia lá no inferno, o Al Simmons concorda em se tornar o Hellspawn, o soldado do inferno. Além de ter uma aparência B10 pra caramba, o Spawn é muito poderoso. As suas principais habilidades são, vamos lá, ressuscitar os mortos, disparar rajadas de energia, teletransporte, manipulação das chamas, transmutação, manipulação dos elementos, invisibilidade. Calma aí, deixa eu dar uma respirada e a gente continua. Criação de portais, cara, manipulação do tempo, manipulação da alma das pessoas, distorção de realidade e regeneração, né? Como eu disse, ele é muito poderoso. E uma parte dos seus poderes também vem por conta do seu traje, que está ligado diretamente com o seu sistema nervoso, conseguindo assim mudar de forma como espinhos, ou então criar uma armadura ali em volta dele, ou então pode criar do nada um machado dali, ou então agulhas afiadas, né? Bem versátil. Esse seu traje é quase um tecido simbionte, como o próprio corpo do Venom. Número 4, temos aqui o Noturno. O Noturno provavelmente é um dos X-Men mais conhecidos
conhecidos, né, de todos os tempos, né, junto da sua mãe, a famosa Mística, né. Mas durante muitos anos, né, houveram muitas teorias e especulações sobre quem seria o pai do Noturno, e esse mistério foi revelado na revista Uncanny X-Men número 428. O pai do Noturno é um demônio da raça Nephim, chamado de Azazel, um demônio mutante. A sua mãe Mística acabou se transformando em uma nobre e se casou com um barão alemão, e teve esse caso secreto com o demônio Azazel. Por isso então o Noturno nasceu com aquela cor diferente, né, do que um ser humano comum. A maior habilidade do Noturno é o seu famoso teletransporte, né, e com isso ele consegue ir de um lugar para o outro tranquilamente. Mesmo então tendo pais em sua origem que são vilões, né, a Mística e o Azazel, isso não impediu o Noturno de ajudar as pessoas e a humanidade, se tornando um cara bondoso e um dos principais membros dos X-Men. Mas então sim, o Noturno pertence à raça de demônios que também são mutantes, né, os Nephims, assim como seu pai. Número 5, temos agora o Motoqueiro Fantasma, cara, um dos heróis demoníacos mais famosos e poderosos do universo da Marvel. Ele já teve diversas versões e histórias nos quadrinhos, né, só que a sua versão mais famosa é o Johnny Blaze. Ele era uma pessoa normal e um certo dia o seu pai estava morrendo, então ele decidiu fazer um pacto com o demônio Mephisto. Em troca da sua alma e da sua servidão eterna, o demônio cura o seu pai. Mas mesmo assim o seu pai acabou morrendo um tempo depois em um acidente de moto, né, um baita azar. Mas a alma do Johnny já havia sido corrompida, e em noites onde maldades seriam cometidas ou sob uma pressão extrema, ele veria sua própria carne ser consumida pelo fogo do inferno, o deixando com uma aparência de um esqueleto em chamas. Depois ele acaba descobrindo que a sua alma foi ligada ao espírito da vingança chamado de Zarathos. O Motoqueiro Fantasma então acaba tendo o controle do fogo do inferno, que é um fogo místico muito poderoso, né, com diversas propriedades mágicas. E ao passar esse fogo a objetos ou seres, ele consegue aumentar não apenas os seus próprios atributos, mas também o dos objetos. Por exemplo, a sua moto acaba ficando muito mais rápida e consegue até mesmo andar sozinha com esse fogo infernal. As suas correntes também ficam muito mais resistentes e poderosas. Então o Motoqueiro Fantasma tem toda essa origem demoníaca, mas como vimos, ele vive ajudando os inocentes durante essas noites de maldades. Inclusive o Motoqueiro Fantasma já fez parte dos Vingadores e também dos Vingadores Sombrios, né, isso nos quadrinhos da Marvel. Número 6, temos agora a Mephisto. A Mephisto é um poderoso demônio, filha do Senhor do Inferno, o Mephisto. Por mais que ela seja filha, né, de quem ela é, isso não a impediu de se sentir apaixonada pelo Doutor Estranho e fazer planos para acabar com a guerra apocalíptica, né, entre os Lordes do Inferno para salvar a humanidade. Isso tudo nos quadrinhos. Ela possui níveis sobrenaturais de força, velocidade, resistência e manipulação de energia, sendo capaz de lutar de igual para igual com o próprio Mago Supremo, o Doutor Estranho. Além de ser imortal, né, e sendo um demônio também, ela tem a habilidade de possuir outros seres. Então, como eu falei, por mais que ela seja filha do Mephisto, né, ela tem alguns traços ali de bondade, tenta ajudar o Doutor Estranho, tenta ajudar a humanidade em alguns momentos. Às vezes ela fica mais do lado do seu pai, mas assim, ela tem um coração bom, digamos assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Número 7, temos aqui agora o Hellboy, um dos personagens mais maneiros de toda a cultura pop e sinônimo de herói badass, né? Depois de ser invocado no ano de 1944 por um ritual de soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial, o pequeno bebê Hellboy apareceu em um cemitério na Escócia, assim sendo levado para uma base das forças americanas. E então foi criado pelos americanos. Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, ele se transformou em um agente responsável por lidar e conter forças sobrenaturais ali do governo americano. A maior graça, né, no Hellboy é ver como o próprio demônio consegue ser mais bondoso e heróico do que os humanos, né? Insistem em achar que ele é maligno só porque ele é um demônio. E também ele corta os seus próprios chifres, né, para se distanciar um pouco dessa origem demoníaca e para as pessoas não ficarem com tanto medo dele. Obviamente, sendo um ser demoníaco, ele possui habilidades extremamente poderosas. Apesar de seus poderes não serem listados assim nos quadrinhos, né, temos algumas ideias do que ele pode fazer com base nas suas histórias, como super força, super velocidade, super resistência, né, e cura acelerada também, mais reflexos e alguns poderes místicos. E o mais importante de todos, né, é o seu braço gigante de pedra, que funciona como uma arma também extremamente poderosa. Quando ele quer pegar alguma coisa sem estraçalhar essa coisa, né, sem matar,
ele utiliza o seu braço esquerdo, que é o mesmo que ele usa a sua arma de fogo. A mão direita, que é gigante, muito mais forte, é só pra quando o cara é alguma situação tensa ali e ele quer realmente resolver aquela situação ali de uma vez, né, sem se segurar. Número 8, temos agora o Etrigan. O Etrigan é um dos heróis demoníacos mais diferentes, poderosos e interessantes da DC Comics. O Etrigan é o meu irmão do poderosíssimo mago Merlin, né? Aquele mesmo Merlin que vemos ali nas histórias da Távola Redonda do Rei Arthur. Graças à magia do Merlin, o Etrigan, que estava no inferno, foi unificado com um humano chamado de Jason Blood. Assim então condenando os dois a viverem por toda a eternidade juntos. Ou seja, o Etrigan é imortal. Nas eras atuais, o Jason Blood, né, trabalha em Gotham como um demonologista e invoca os poderes do Etrigan para resolver alguns problemas mais sérios, como lutar contra outros demônios, né, outros vilões. Os dois, né, o Etrigan e o Jason Blood, já foram integrantes ali de grandes equipes no mundo da DC Comics. Por exemplo, a Liga da Justiça Sombria, que é um grupo formado por heróis que têm as suas origens mais voltadas para o sobrenatural, né, como o John Constantine e o Monstro do Pântano, e usam seus poderes para proteger a Terra dessas criaturas mágicas e sobrenaturais. Só que o Etrigan e o Jason Blood também fizeram parte da Tropa Sinestro, né, mais conhecida como a Tropa dos Lanternas Amarelos, que ao contrário dos Lanternas Verdes, que representam a força de vontade, os Lanternas Amarelos representam a força do medo, né, na verdade não a força, o sentimento do medo. Número 9, temos ela, cara, a mais sinistra de todas. A Ravena dos Titãs, ou da Liga da Justiça, né, já fez parte de várias equipes. Uma das heroínas mais poderosas e importantes do universo da DC e dos Jovens Titãs. O seu passado sombrio é responsável por tornar a Ravena a heroína que ela é hoje em dia. Ela é filha de uma humana com um demônio interdimensional chamado de Trigon. Eu não sei que tara é essa dos seres humanos, né, de ficar tendo filho com demônios, mano. Pô, que é isso? Mas bem, falando da Ravena, a sua linhagem demoníaca permaneceu sendo um segredo, né, pra ela durante os seus primeiros anos. Nascida para ser um portal para trazer o seu pai ao mundo, ela fugiu do seu passado sombrio e do seu futuro condenado. Ela decidiu aprender sozinha a controlar os seus poderes para ajudar a humanidade e assim conter a fúria do seu pai. Por mais que ela seja do bem, né, algumas vezes os seus poderes sombrios dominaram a sua razão, assim mostrando uma versão maligna da Ravena em alguns momentos, né? Porém, a Ravena é sim uma heroína e já salvou a Terra inúmeras vezes, cara, contra outros demônios, outros vilões e até mesmo contra o seu pai várias e várias vezes. Ela merece estar aqui nessa lista. Desses heróis demoníacos, qual que é o seu preferido? Eu acho que o meu é Ravena, o Motoqueiro Fantasma. Comenta aí o seu. E se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também assista esses outros dois aqui que tá da hora demais.